Contos das Barrancas do Ribeira, de Lelis Ribeiro, com ilustrações de Eliseu Borges, publicado pela Lavra Editora, São Paulo, 2025. Comentário do editor. As 9 narrativas desses Contos das Barrancas do Ribeira fluem como um rio travesso, rio que é também uma personagem destas histórias. É impossível não se deixar levar e se encantar nestas águas, ora leves, ora traiçoeiras. Lelis Ribeiro soube ouvir, guardar histórias vividas e imaginadas da comunidade de Eldorado, pequena cidade do interior de São Paulo. Ele nos oferece um painel repleto de gente simples, com suas aspirações, crenças, esperanças, pequenas malandragens e contratempos. São casos apresentados com delicadeza, humor e empatia. Em tempos tão sombrios, é importante resgatar a alma de nosso povo e mostrar que nossa gente tem seus encantos e magias. Coisas que não se podem perder de forma alguma. Saímos revigorados como de um banho de rio, após a leitura de Contos das Barrancas do Ribeira. O autor seguiu a lição de Tolstói. Fale de sua aldeia e estará falando do mundo inteiro. O autor. Lelis Ribeiro nasceu no Vale do Ribeira, em 1970, e mora em Eldorado, no sítio Floresta de Joias, no meio do mato, como costuma dizer. É graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, monitor ambiental e professor da Rede Pública Estadual de São Paulo. Este é seu primeiro livro de contos, que mistura ficção com realidade e expõe sua ligação umbilical com o lugar onde vive. O ilustrador. Eliseu Borges nasceu em Pariquera Sul em 1996. Passou parte de sua primeira infância no quilombo do Inhanguara e atualmente mora na cidade de Eldorado. É desenhista, ilustrador, pintor e muralista. Participou de diversos projetos, iniciativas e eventos culturais locais envolvendo as artes, como o Bicho de Tinta e o Pintura na Margem. Realidade é tudo o que existe. Parece claro, não? Só que não é. Há vários problemas. O que dizer dos dinossauros que não existem mais? E das estrelas tão distantes que, quando sua luz finalmente chega até nós e conseguimos vê-las, podem já ter se extinguido? Richard Dawkins, em A Magia da Realidade. Agradecimentos. Agradeço a todos que serviram de inspiração para essas historinhas. Meu pai, Nelson, Neto Paca, Dico, seu Bastião Belisário e aos que já nos deixaram, tio Reizinho, tio Zé Augusto, seu Ambrósio e dona Juventina. Agradeço também ao professor Isaír Alves, Zico, pela revisão dos textos, ao Eliseu Borges pelas obras de arte que se tornaram cada uma das ilustrações, a Fabrício Clemente, assessor na implantação de leis federais de fomento à cultura, e a minha esposa, companheira e cúmplice, Sula, primeira leitora e crítica de todos os textos. Agradeço especialmente à professora Roseli Miranda, Rose, por divulgar e trabalhar meus textos junto aos alunos, quando estava à frente da sala de leitura na escola Viana Muniz, o que certamente me incentivou a levar a sério a ideia de publicar esse livro. Agradeço ainda à Prefeitura de Eldorado e ao Ministério da Cultura, que, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, viabilizaram os recursos financeiros para a realização desse projeto. E, por fim, agradeço à Lavra Editora, na figura do João Caetano, por toda a magia e seu trabalho fantástico de transformar essa ideia em realidade. Prefácio. Fazer o prefácio de um livro não é tarefa simples. Estou acostumado a escrever sermões. Mas vamos lá. Em Contos das Barrancas do Ribeira, o autor, Lelis Ribeiro, escancara sua paixão pelo Vale do Ribeira, mais particularmente pelo município de Eldorado, onde vive. O rio Ribeira, pano de fundo de todos os 9 contos, aparece sempre de forma poética, quase como uma entidade com vontade e sentimentos próprios. O relevo montanhoso e a Mata Atlântica, com sua rica fauna e flora que formam a região, são descritos meticulosamente com respeito e devoção. Para quem conhece o território,
Os textos são totalmente imersivos, levando-nos a literalmente percorrer, junto com seus personagens, cada rincão de mata, cada curva de rio, cada estradinha ou rua da cidadezinha. Para quem não conhece, fica o convite, quase uma intimação, a conhecer. O jeito de falar dos personagens e as muitas situações inusitadas pelas quais eles passam, eu que o diga, compreende um universo que vai do resgate cultural a crendices populares, religiosidade e folclore, levando o leitor a uma viagem de fantasias e de realidades, sempre com um toque de humor discreto. A parceria com o ilustrador, Eliseu Borges, fez o trabalho ganhar ainda mais vida. As gravuras são fidedignas e traduzem em imagens, com riquíssimos detalhes, situações de destaque das histórias. Na oportunidade, quero agradecer o autor pela maneira discreta e eficaz que me tirou da saia justa em que me encontrava no conto do qual participo. Se até Pedro, o apóstolo, teve medo ao andar sobre as águas, estando fisicamente próximo a Jesus, quem diria um simples padre frente àquele braseiro fumegante? Boa leitura, Padre Bento. O Pássaro Encantado. Linda manhã de Sexta-feira Santa, festa cristã de muita importância. Dia em que Nosso Senhor morreu para resgatar a humanidade pecadora. Dia de ficar em casa, de ir à igreja, à procissão, dia de rezar. O céu, azul de brigadeiro, riscado vez ou outra pelas frenéticas andorinhas, em contraste ou em complemento com o verde azulado do Morro do Piccione, resumia em grande estilo o cenário paradisíaco. Como sempre fazia em dias desse tipo, Nelson, abrindo a janela de seus aposentos no velho sobrado da tia Eunice, de frente ao Ribeira, diz para si: que dia para uma boa caçada! A caminho do armazém do seu Romeu, a barriga rosnando feito um cachorro de agosto, encontra o amigo Zeca, companheiro de pescarias e caçadas. Dia, Zeca, vamos para o Piccione caçar uns macucos? O quê? Zeca, católico fervoroso, balançando a cabeça em negativo para ressaltar a importância de suas palavras. De jeito maneira, hoje é Sexta-feira Santa. Nada se pode matar, é pecado grave, anos de purgatório. Nelson, que nunca fora tão temente das normas religiosas, nem insistiu. Já no armazém, a fome lhe incomodando as entranhas, fez seu pedido. Dia, seu Romeu, me veja um pingado, um bolo de roda para agora e mais 2 para a hora do almoço. Também metade de uma coruja, uma bengala e 200 gramas de mortadela da boa. Hoje vou almoçar no mato, entre um tirinho e outro. Pelo menos na janta como melhor. Esse dia promete, tá com jeito da caçada ser das boas. Seu Romeu arregalando os olhos. Caçada? Hoje? Dia da morte de Cristo, nosso Senhor? Não pode, seu Nerso. É contra as leis da Santa Igreja. E dá um azar danado. Já meio cabreiro, Nelson, com muito mais teimosia do que ponderação, tomou de suas coisas e partiu de volta à pensão. Conferindo a munição, a Winchester 22 desmontada na mochila de lona verde da cor do mato, os pios de madeira para chamar a bicharada, o cantil de alumínio que conservava a água fresca por horas, o limão vermelho para gotejar na água e matar a sede de verdade. Tudo em ordem. Na saída, Dona Eunice, vendo o soldado partindo para a guerra tão disposto, indagou. Isso não é roupa de ir à casa de Deus, Nelson. O Senhor Jesus merece mais respeito. Se arrume direito, homem. Põe o terno que passei ontem à noite e a calça de linho cinza. E engraxe os sapatos também. Tire essas botas fedorentas. Não vou à igreja, Dona Eunice, cortou o Nelson já impaciente. Vou pro mato buscar um nambu ou um macuco para a gente comer na janta. E prosseguiu em tom provocante. Quando tinha fome, o Senhor Jesus também comia, e só não ia caçar macuco porque não tinha uma Winchester igual a minha. E lá se foi o caçador para os rumos da ponte para atravessar o Ribeira e se embrenhar na mataria. Dona Eunice nem disse palavra, apenas benzeu-se 3 vezes e voltou-se para seus afazeres indignada. O cheiro do mato fazia bem, era como um perfume para Nelson. Quanto mais se distanciava da cidade, mais em casa se sentia. Na estradinha de terra da antiga usina, a caminhada rendia. Passo a passo, a montanha azulado passava um verde profundo, vez ou outra salpicado de outros tons, como o amarelo das últimas caqueras ainda em flor, revelando a diversidade de árvores da floresta. Com a distância cada vez maior da cidade, um silêncio incomum foi cercando o caçador que estava acostumado a trocar os barulhos urbanos pelos mágicos sons da natureza.
No interior da mata fresca, a sombra fechada dos garacuís, das perobas, dos arapaçus, das imensas e majestosas figueiras, andava camuflado sem produzir ruído algum. Os pés, protegidos pelas insubstituíveis verlon, de canos bem altos, como os de um felino, acariciavam o chão de folhas e gravetos secos. Nada se ouvia, nada mesmo. Cadê a bicharada? Nem borboleta voava, nem pernilongo, mutuca ou borrachudo. Atravessando um riachinho pedregoso onde aproveitou para banhar o rosto e a cabeça e abastecer o velho cantil, também não viu nada. É comum nesses córregos achar pitus, barrigudinhos ou girinos, mas estranhamente nada se movia, nem na água, nem na terra e nem no céu. Por vários quilômetros de silenciosa caminhada, nada se viu. Em toda a sua vida de 1001 caçadas, jamais o Piccione, com sua mata exuberante, deixou que voltasse para casa sem um inhambu, alguns macucos, urus ou jacus. Até bichos de porte eram abundantes, como macacos, veados, antas, catetos, cutias, jaguatiricas e onças. Já se ia pelas tantas da tarde. Os bolos de roda e a meia coruja, ingeridos e digeridos, não mais ocupavam espaço na mochila frustradamente vazia. Em outro riacho, agachado e a espremer o último limão no cantil, o silêncio é enfim quebrado. Um alvoroço de asas no topo de uma guaricica bem copada lhe chamou a atenção. Lentamente virou-se a buscar com os olhos atentos a posição do bicho. Que maravilha! Mas que pássaro era aquele? Pensou. Em tantos anos de mato nunca havia visto nada parecido. Do porte de um gavião índio, mas de plumagem branca, imaculada, pousado na galharia como se a se mostrar de propósito, com o peito estufado e a cabeça bem erguida. Por instantes, Nelson ficou a admirar a ave rara, que mais parecia a visagem de um anjo de tão grande a brancura e o tamanho. Não voltaria de mãos abanando, de mochila murcha, de Winchester fria. Posicionou-se para o disparo, disfarçado de folhagem a menos de 15 metros. Os olhos fixos, a mão esquerda firme a sustentar a arma impaciente, a mira no peito desafiante, o dedo no gatilho esperando a ordem superior. Pá! Em meio à fumaça, os olhos surpresos ainda fitavam o animal, que fez um leve movimento de cabeça parecido com um não. E não mesmo, não errava um tiro daquele. Impossível. E por que o bicho não voou? Por que ainda estava lá a lhe provocar a ira? Manejou com destreza a arma e engatilhou outra bala. Pá! Inacreditável! Agora a ave, a lhe zombar, abre as asas esticando ao extremo uma e depois a outra, a espreguiçar-se. Mais uma manobra e... Pá! O grande e cândido pássaro, para provar de ser de verdade, lança de voo, despencando em sua direção, e como um caça e não uma caça, quase lhe toca o chapéu numa rasante, pousando em seguida em um imenso jataizeiro. Agora de costas, o bicho abre novamente as asas e assim permanece, formando contra a luz o desenho de uma cruz, como a que sustentou nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira da Paixão. Seu mido, com o vidro riscado por tantas quedas e pancadas e pulseira vermelha para nunca ser perdido, avisou-lhe as horas. 3 da tarde pontualmente. Jogando a mochila nas costas, com a espingarda já desmontada a lhe preencher o farto espaço, Nelson garrou o rumo da cidade. Ainda dá tempo de pegar a procissão das 6. O menino voador. Depois do almoço, como dizem os antigos, dá uma lombeira, mas naquele dia o sol, querendo aparecer mais do que de costume, como se já não bastasse iluminar as 12 horas do dia e ser o único no céu neste momento, resolveu judiar dos viventes da terra. Diferente da lua, que brilha mais modesta e tem de se contentar em dividir as atenções com estrelas, constelações e às vezes até perdidos corpos celestes como os asteroides e cometas, que roubam a cena por completo, o sol estava definitivamente exibido. O calor era insuportável, mesmo a sombra beirava os 40 graus, e a noite muito longe de começar. O velho relógio de parede sem o cuco, nem o pobre pássaro de madeira escapou da mão perversa do homem, quebrado há mais de 10 anos, parecia sentir também os efeitos do astro-rei e movia seus ponteiros preguiçosamente, fadando a todos o martírio de suar por longas horas ainda. Mas, como nada é para sempre, apesar de muitas vezes parecer, lá pelas 3 da tarde um ventinho fria anunciava o fim de uma desgraça e o início de outra.
Junto com ele, nuvens brancas, depois acinzentadas, então plúmbeas e mais tarde de uma negritude de dar medo, se achegavam, se espremendo como se quisessem ocupar, todas ao mesmo tempo, o mesmo lugar no céu, sobre a pequena Eldorado. O calor foi se abrandando e dando lugar a uma friagem úmida. Até os pelos dos cachorros roeiros, que ignoravam a situação pela sedução de uma fogosa cadela no cio, que perambulava sacudindo seu traseiro a provocar os sarmentos, se arrepiavam com a abrupta mudança climática. Logo, a noite parecia pregar uma peça no relógio indolente e antecipava sua chegada triunfante. O sol, destronado, desapareceu sem deixar rastro, e as trevas iniciaram mais cedo seu reinado. Como súditos tentando reaver o poder de seu senhor, os relâmpagos faiscavam, vez ou outra, clareando momentaneamente as ruas já desertas da cidadezinha. A população, abrigada em seu casario de portas e janelas cerradas, clamava por Santa Bárbara a cada flecha dos fuzilos. Era a regra, não se podia ficar descalço, nem sem camisa, nem lidar com facas ou tesouras, e todos os espelhos eram cobertos com toalhas e lençóis para não deixar o corisco entrar. Mas, como toda regra tem suas exceções, lá pelos lados da Raia, bairro da periferia eldoradense, a criançada não estava nem aí. Brincava na chuva que agora caía torrencialmente, fazendo barragens de areia nas canaletas do meio-fio, ou guerrinhas de toletes de barro bem amassados com as mãos e jogados certeiros nas costas, no peito, no pé do ouvido, onde quer que fosse que acertasse. O que valia era a liberdade, o refresco que a tormenta trazia e que muitos nem percebiam enclausurados em suas masmorras, rezando terços e pedindo proteção divina para que nenhuma tragédia acontecesse como consequência da maldita tempestade. O vento assoviava sua sinistra canção, ora aumentando o ritmo e tom, fazendo a copa das árvores balançarem ao seu gosto, criando um balé sem sincronia, mas de grande beleza plástica, ora se interrompendo para pegar fôlego e começar tudo de novo. Paquinha era neto de Dona Genoveva e, como seus amigos, brincava nas ruas da Raia, correndo atrás das folhas que eram arrancadas sem piedade dos chapéus de sol, e à guisa de passarinhos davam rasantes e voltavam a subir, voando pelo ar, provocando os meninos que corriam para apanhá-las. Quem juntasse mais folhas antes delas tocarem o chão ganhava a competição. E Paquinha era bom nisso. Franzino, magricela, mas muito ágil, pulava, rodopiava, agachava-se, contorcia e atirava-se no chão, sem medo dos pedregulhos que outrora compunham o leito do Ribeira e agora pavimentavam as ruas da cidade, e que, quando se batiam o joelho ou o cotovelo, eram impiedosos em ralar o couro expondo a carne viva ensanguentada. Dificilmente outro menino ganhava dele, mas aquela tarde guardava uma surpresa para o serelepe garoto. Sua avó já o havia chamado várias vezes para deixar as traquinagens e entrar para dentro para se proteger, pois aquela tempestade não era como as outras, parecia mais feroz, o vento estava mais forte do que de costume. No entanto, Paquinha não dava ouvidos, desdenhando dos chamados de Dona Genoveva cada vez mais aflita. Súbito, uma rajada de vento canalizada pelo casario fez de redemoinho e, sem tempo para reagir, o raquítico moleque foi arrastado e, quando se deu conta, era ele como uma folha de chapéu de sol, uma pipa. Sem tocar o chão com os pés, o garoto deu de gritar. Vovó, vovó, acuda, o vento tá me levando embora, eu tô avoando, tô indo embora com o vento. Dona Genoveva, justificando a agilidade provavelmente hereditária do pirralho, pelo visto, correu atrás do menino, deu um pulo e, com o braço direito esticado ao máximo, grudou a mão rachada e áspera, judiada pelos fardos de roupa que lavava todos os dias, em seu tornozelo magrelo, trazendo-o de volta ao chão. Não te disse, menino danado? Com tempestade não se brinca. O vento ia te levar lá para os lados do cruzeiro. Pálido, sem voz e sem respiração, Paquinha, com os olhos arregalados, grudou-se na saia da sua avó e tentou dizer algo, mas não saía. Nas redondezas já não havia uma viva alma mirim. Todos os meninos, depois dessa, apavorados, sumiram das ruas e, a exemplo dos mais velhos, puseram-se a se aquietar dentro das casas. E por um bom tempo, durante as tempestades, as ruas de Eldorado ficaram ainda mais desertas. O pescador de urubu. Amanhecia em Eldorado. O sol, como sempre, se mostrando vagarosamente por detrás do morro de Eupídio, aos poucos dava brilho às águas ligeiras do Ribeira. As ruas, ainda desertas, aproveitavam os últimos momentos sem o pisotear cocegante dos transeuntes,
sem o rolar incômodo dos pneus dos carros ou ainda sem o peso doloroso das rodas dos caminhões chapinhados de banana, o ouro verde, a lhe quebrar as vértebras, saindo em busca do mercado da capital paulista. Mas o tempo sempre passa. Daniel, um dos filhos de uma família de 11 irmãos, todos homens, um time de futebol completo, preparava sua tralha de pesca para poder, enfim, se largar pelos barrancos do apressado e caudaloso rio. Nada de varas de fibra de vidro, carretilhas ou molinetes de última geração, muito menos iscas artificiais, que enganam não só os peixes esfomeados, mas também os martins pescadores, os marrecos e as lontras. O entusiasmado pescador terminava de enrolar a linha de nylon sobre uma garrafa vazia de vinagre castelo, que já vinha com seu corpo trabalhado em sulcos e que parecia feita exatamente para preparar a linhada. Na ponta, depois da bola de chumbo que corria livre por uns 30 centímetros de linha, não muito pesada, pois a pescaria seria de revessa, vinha amarrado no capricho um afiado anzol que reluzia de tão limpo, esperando ansioso as minhocas suculentas que seriam traiçoeiramente servidas aos mandis e aos bagres. Logo abaixo da foz do Ribeirão Tiririca, o Ribeira forma uma imensa e assustadora revessa, bem em frente à prainha da fazenda CBR, a cerca de 3 quilômetros rio acima, a partir do Porto do Bimbo, ainda na cidade. Esse era o local escolhido para a pesca. Assim, arrumou tudo em um saco de aniagem e amarrou com um pedaço de corda de sisal na garupa de sua Monarch barra circular, que já havia sido vermelha quando nova, sem paralamas e com freio a pedal, companheira fiel de muitas outras pescarias há quase 2 décadas. Atravessou a cidade, a Praça da Matriz, fez o sinal da cruz ao avistar o santuário de Nossa Senhora da Guia, em respeito e para dar sorte, cumprimentou alguns amigos só com um balançar de cabeça e seguiu ladeira abaixo, entrando na estrada da caverna. O vento fresco da descida animou ainda mais o rapaz, que já visualizava na cabeça a grande pescaria. Agora, tendo que pedalar com vontade, pensava em como fazia tempo que não visitava a Gruta da Tapagem. Talvez no próximo final de semana desse uma esticada até lá para matar as saudades e na volta ainda dava para tomar um bom banho na Queda de Meu Deus, linda cachoeira que justificava seu nome a cada turista que a contemplava e soltava ao vento sempre orvalhado, produzido por ela, a exclamativa de surpresa e satisfação, invocando o nome do Senhor. Já vendo à esquerda a casa que era dos Paiva, lembrou-se que tinha que entrar à direita, na estradinha de terra que cortava o bananal da fazenda. Eram somente mais alguns metros. A prainha estava linda. Suas areias brancas quase o fizeram mudar de ideia e ficar por ali mesmo. Mas a canoa de Garacuí, que seu Ambrósio sempre emprestava, já estava à sua espera, pronta para fazer a travessia do rio e aportar na outra margem, onde os famintos bagres e mandis estavam aguardando. No céu, sem manchas, só alguns urubus bailavam com as imensas asas abertas a aproveitar-se da corrente de ar provocada pela correnteza do rio e a proximidade das montanhas da margem, sem fazer esforço. Apenas, de quando em quando, batiam as pás de plumas negras para mudar de direção, fazendo manobras como aviões da Esquadrilha da Fumaça. Do outro lado, Daniel desceu no barranco, pois não gostava de jogar linhada da canoa. Era perigoso. Cair na revessa podia significar a morte. Os redemoinhos e a água escura, devido à grande profundidade, eram de dar medo, apesar de compor uma fascinante paisagem. Escolheu uma minhoca das grandes, cobriu todo o anzol e deu para fazer um bolo na ponta, do jeito que os bichos gostam, pensou. Lançou, com a habilidade que lhe era peculiar, depois de várias voltas em torno da cabeça, a linha, a chumbada e o anzol, ouvindo logo em seguida o tchum, curto e grave, reafirmando a grande profundidade e avisando aos peixes que o almoço estava na mesa. Que o quê? Nenhuma beliscada. Não fizera ruídos, não estava ventando. Mais uma vez, e nada. 10 arremessos depois já pensava em desistir. O mar, digo, o rio, não estava para peixe. Nunca voltara sapateiro para casa. O calor aumentando, o sol já a pino, a sede, a fome, a frustração, a derrota. Um último arremesso, como a pesca milagrosa do Messias.
Iscou mais uma minhoca, não tão grande, pois já havia consumido quase todo o estoque, rodopiou a linha e pronto. A sorte estava lançada, e o anzol também. Nada de tchum. O cansaço e o nervosismo prejudicaram a eficácia do lançamento. A linha subiu ao invés de descer, mas, no entanto, se subiu, tinha que descer. Um puxão tomou-o de surpresa. Segurou a garrafa de vinagre com firmeza, a linha ainda esticada para cima, e puxou também, em contragolpe. "O que é isso?" disse em voz alta, como se alguém lá em cima o escutasse. O anzol prendera-se ao pé de um pesado urubu, que, ademais, surpreendido e cansado da briga, como um caça abatido pelo inimigo, espatifou-se de encontro com as águas do Ribeira. Fazer o quê? Daniel começou a recolher a linhada. O bicho se debatia, afundava, voltava à tona, afundava de novo, e até que se terminasse de enrolar a linha toda, chegou às mãos do agora caçador, já mortinho da Silva. Eureka! Estava ali a saída. Posso voltar sem peixe, mas não sem comida. E naquele dia, todos na casa de Daniel comeram um delicioso ensopado de jacu, que provavelmente deve ter rendido uma bela história de pescador. O velho do rio. Acordei. Pela janela do quarto, os primeiros raios do sol a me cutucar as retinas. A cama me abraçando, pedindo para ficar mais um pouco, para não esquecer tão rápido os quentes carinhos da noite. Mas pus-me sentado. Olhei a bagunça, estiquei a coluna enrijecida e preguiçosa, e depois de 5 ou 6 violentos espirros, consequência indesejável dos ácaros azucrinando minhas narinas, me dei conta. Mais um dia. O café para fazer e o pão de ontem ou anteontem, pendurado na sacolinha de pano que fora branco um dia, tranquilo, como que sabendo que sobreviveria mais um dia. Saí sem comer nada. Talvez, a caminho do Ribeira, ainda antes do mergulho matinal, uma goiaba suculenta, mesmo que bichada, ou as amoras do barranco amainassem aquele incômodo ronco abdominal. Segui. E lá estavam elas, penduradas, como que servidas com carinho pelas mãos da dona goiabeira. Comi vagarosamente umas 8, nem sobrara espaço para as amoras. Mais alguns minutos, com os pés calejados estalando pelo chão batido e seco da rua, e já veria suas águas, sempre apressadas, correndo para o mar. Há muito ainda dali. Mas, para minha surpresa, não ficaria sozinho como sempre. Na praia de Cascalho, em frente ao antigo Porto das Canoas, agachado ou de croca, como diriam os mais antigos, um velho homem de poucos cabelos e barba volumosa perdia seu olhar na direção difusa do horizonte, para os lados da coroa do meio. Fingi não vê-lo. Tirei a camisa, aquelas horas já banhada de suor, e atirei-me nas águas incansáveis e frias do rio. Deixei-me por uns momentos em seus braços, conduzir levemente correnteza abaixo. Num relance voltei a observar o misterioso homem. Nenhum movimento. Parecia hipnotizado pelo vai e vem das marolas e o brilho do espelho d'água refletindo as poucas nuvens espalhadas no céu. Já com os ouvidos doloridos da friagem e da mania de enfiar a cabeça na água para ver os seixos coloridos do fundo passando rapidamente, aprontei-me para sair. Antes, porém, de garrar o rumo de casa, a curiosidade me puxando pelo braço insistiu tanto que não resisti. Acheguei-me meio ressabiado e, educadamente, "Bom dia." Não chegou a responder, mas com um balanço de cabeça lento, sem se virar, acho que desejou o mesmo. "Dia bonito hoje," tentei de novo. Enfim, disse algo. Todos os dias são bonitos. A voz, enrouquecida e trêmula, me calou a alma. Tomou a vez novamente me surpreendendo. "Chegue mais que não escuto direito." Atendi prontamente e pouco mais à vontade, emendei. "Está com algum problema, amigo?" "Eu não, mas eles estão com os dias contados." Rodei a vista procurando alguém nos arredores, nem um perdido cristão por perto. O velho não tirava os olhos do horizonte, lá onde as águas do Ribeira confiavam seus segredos ao pé do ouvido do céu azul. Remoendo a minha falta de entendimento, arrisquei. "Parentes seus?"
Enfim, a cabeça moveu-se mansamente num sentido giratório. Os olhos úmidos, meio enevoados pelas impiedosas cataratas, agora fazendo dos meus a linha do horizonte, pareciam se antecipar às palavras. Os bichos, as plantas, os rios, tudo que tem na terra, acho que até ela também. Fez-se o nó de novo em minha cabeça, já aquecida pelo jogo de adivinhação. Mas agora a coisa estava ficando séria. Ele não parecia ter problemas mentais, muito pelo contrário, me fazia sentir criança, como se estivesse junto àquele tio de minha infância que sempre sabia de tudo e que eu, seu fã número 1, à sua presença, era privilegiado bebendo da fonte do saber. Não entendo bem o que quer dizer. Voltando-se novamente para o cenário predileto, encheu-se do ar fresco trazido pela correnteza e com um gesto convidativo de mão, sente aqui que eu conto para você. Foi como uma ordem, obedeci. Os homens não respeitam mais a mãe, continuou. Desde que nasceram, a mãe sempre cuidou deles. Nunca fartou nada. Tudo ela deu de sobrar. E eles cuspiram no prato que comeram. Viraram a mesa, mas a comida que caiu no chão não volta mais. Comecei a entrar em sintonia com suas palavras. Prosseguiu. Tanta inteligência e acabam se matando. Tanta esperteza e emporcaiam a água que bebem. Tanto sentimento e não sentem mais nada. Aliás, logo não vai ter o que se sentir. Eu agora o entendia perfeitamente, mas por razão desconhecida não conseguia entrar na conversa. Não havia frase para dizer, nem palavra. Tomou vez novamente. Imagine há quanto tempo esse encorpado rio cumpre seu destino, abriga seus peixes, dá de beber a tudo que toca, inclusive nós. Refresca os dias quentes, e então recebe da Mãe Terra e pelo poder do Sol, o Pai, que aquece ela, seu alimento. A chuva, que cai para o maná, engrossando seu corpo de serpente e fechando o grande ciclo eterno da vida. Era muito para aquela manhã que pensara seria tão comum como as outras. Em tom mais suave, chamou minha atenção apontando com um indicador enrugado e caloso que se acabava numa unha grossa e quebradiça, fazendo vez de uma seta precisa. O que vê ali? Uma pedra, respondi com segurança dessa vez. Pro você é só uma pedra, mas pro pitu que se intocou por baixo dela é uma big de uma casa. Talvez a melhor da vizinhança. Levantando, olhou para cima. E lá então? Apontando a mesma seta agora para o céu. Milhões de terra invejam a nossa por não ter vida, por não ter planta, nem bicho, nem gente. Mar sabe elas que gente é igual doença para esta daqui. E o pior é que não tem remédio. Só a própria doença pode se curar. Enquanto isso, moribunda, nossa terra vai aguentando, sem saber até quando. Enquanto ele falava, misturei-me com as nuvens, tentando perceber os planetas que se escondiam à luz do sol. No azul, exageradamente iluminado, era impossível avistar estrelas, quanto mais planetas. Alguns quero-queros barulhentos, incansavelmente animados, gritavam e rodopiavam pelo ar em algazarra. Fui com eles por instantes. Aterrisei. Cadê o homem? Acho que eu deveria tomar sempre um bom café da manhã antes de sair de casa. Ambrósio e a Jaracuçu. Ambrósio, enfim, acabara as tarefas na cidade. Apesar de não apreciar muito essa coisa de fazer compras, era melhor ele do que a esposa, Juventina, que sempre gastava mais. Já beirava às 6 da tarde. O sol se ia descambando lá para os rumos do Japão, mas antes de deixar a urbanidade, resolveu tomar uma zinha, mesmo a contragosto da patroa, no boteco do Moça, amigo de longa data que, como ele, era negro, bisneto de ex-escravizados e que tinha esse apelido porque seus ancestrais foram trazidos de Moçambique, do outro lado da África. Conversa vai, conversa vem, e o relógio rodopiou seus ponteiros rapidinho. Quando se deu conta, eram quase 8 da noite, e muitos e generosos goles já haviam descido goela abaixo, intercalados por extensas gargalhadas e tosses pigarrentas. Eita, moça, meu companheiro, deixa eu ir indo. A noite não é das claras e Juventina deve estar preocupada. Vou queimar um pito para disfarçar o cheiro dessa cachaça fedida.
O amigo amenizando: Pois não é? Ainda bem que o seu cavalo conhece o caminho melhor que você. Não precisa nem de flashlight. De fato, Abdias, o cavalo árabe, velho companheiro de um castanho desbotado, cor de burro quando foge, e com uma orelha caída devido a uma bicheira quase crônica, sabia de cor e salteado o rumo do sítio, e melhor ainda, estava sóbrio. Pesado, carregado com os 2 sacos de compra pendurados no lombo, o pobre animal ainda havia de suportar o peso do dono na longa e escura caminhada de volta para casa. Mas, a princípio, a sorte estava do lado dele. Ambrósio, meio inseguro da montaria, pois o efeito das pinguinhas já lhe confundia o labirinto, resolveu ir a pé, utilizando, vez ou outra, o corpo do cavalo como um ombro amigo, escorando-se quando necessário. A noite estava escura, mas era possível enxergar a estrada. A lua crescente, vez ou outra, iluminava a meia fase o suficiente para Abdias não se perder. Ambrósio, apoiado no equino, confiava em seus lentos, mas precisos passos. Já vencera a ponte sobre o Ribeira, que não se via, mas se ouvia passando ruidoso e turbulento lá embaixo. A Vila Maria, a Fazenda Boa Vista, e lá se iam estrada fora, noite adentro, para os rumos do Xiririca. Uma suindara, que espreitava sorrateira sua próxima refeição no galho alto de uma embaúveira, ao percebê-los, alçou de voo soltando seu grito fúnebre. Sai pra lá, bicho agorento, disse baixinho, como se não quisesse que a ave o ouvisse. Mais à frente, um curiango desatento, surpreendido pelo cavalo-guia, bate suas asas cegamente para sair do caminho, passando rente às ventas de Ambrósio. Mas esses bichos tão atentados hoje, só me farta aparecer uma onça. Já no final da descida grande do Lúcio, na baixada, Abdias freia de repente, soltando quase simultaneamente um relinchado sussurrante. Que é isso, rapaz? Quer me derrubar? Por que empacou sem me avisar, diacho? O animal deu 3 passos para trás, ameaçando uma empinada e relinchou mais alto dessa vez. Ambrósio então olhou à frente, para o chão batido e pedregoso da estradinha, e viu meio embaçada a bicha estendida. Ah, jaracuçu peluda dos infernos, tá me atocaiando, é? Voltou até o cavalo e pegou junto à sela o facão que se abrigava numa bainha de couro de teiu, bem amarrada para não sacolejar com o trote do animal, triscando em seguida a reluzente lâmina de aço no pedregulho batido. Vai sair ou não vai, bicha danada? Eu preciso ir para casa, esbravejou com a coragem que só a cachaça lhe dava. O bicho deu de mexer a cabeça de um lado e de outro, e antes do bote traiçoeiro, o facão entrou em ação. O golpe certeiro não deu chance de reação, e para ter certeza do feito, mais 2 pancadas com a ferramenta sempre muito afiada deram cabo da serpente monstruosa. Desperto pelo susto, Ambrósio montou no cavalo, ajeitou-se e deu a ordem. Vamos, Abdias, vamos rápido que essa noite já deu. Chegando em casa, antes da bronca de Juventina, injuriada pelo seu atraso, foi-se adiantando a contar a façanha. Homem, você bebeu. E não é que você se pela de medo de cobra? Ainda mais jaracuçu? De onde veio essa coragem toda? Não bebi, não. A Abdias está de prova. Foi legítima defesa. Era ela ou eu. Tá bom. Descarregue as compras e vá tomar um banho frio que você tá com cheiro de rabujo. Vou requentar a comida. De manhãzinha, uma neblina úmida cobria as várzeas e o sol, atrasado, ainda não havia dado as caras de verdade quando Juca Gissara, mulato magricela de uns 70 e tantos anos, que tinha esse codinome em alusão à distinta carreira de palmiteiro já aposentado, chamou Ambrósio da porteira. Tinha trazido milho de encomenda de sua lavourazinha para as poedeiras de Juventina. Se achegue, Juca, a mulher acabou de passar café, tome com a gente. O homem aceitou e foi entrando pela lateral para sentar-se à mesa nos fundos da cozinha de fora. Juventina, que acabara de tirar uns beijos do forninho a lenha, foi logo servindo para deixar o homem mais à vontade. E ele, tomando a palavra, Oi, mas eu não digo que as coisas estão tudo virada? Tava vindo agorinha da cidade para cá, passando de vereda, ali em frente à casa de Dona Rosa, na baixada da descida do Lúcio, vocês não adivinham o que é que eu vi no meio da estrada. Ambrósio se antecipando à mulher para com orgulho decifrar seguro a charada. Uma diaba de uma jaracuçu morta, concluiu certeiro, com uma risada que se misturava à tosse costumeira, já reclamando para si a autoria do feito.
Jaracuçu? Nada disso, de jeito nenhum. Um cepo de um jacaré de papo amarelo com mais de 2 metros. O bicho estava com um talho de facão na cabeça e no pescoço. Tinha sangue de fazer poça. Eu já vi de tudo, mas matar jacaré com facão eu não tinha coragem não, nem se estivesse torrado. Juventina, com os olhos apertados, a testa franzida e uma sobrancelha mais alta que a outra, já empunhando a vassoura de guanchuma com as mãos e se direcionando ao marido, que estava mais surpreso que ela. Quer dizer que não bebeu nada, né, Ambrósio? A fé de Padre Bento. 29 de junho comemora-se o dia de São Pedro, que, segundo a narrativa católica, é considerado o primeiro bispo de Roma, ou o primeiro papa. É o apóstolo ao qual Cristo se referiu dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Bastião Belisário, já com seus 74 anos, seguindo uma tradição iniciada com seu avô, todo ano organiza as festividades a esse santo, em sua propriedade rural, ao pé do Morro do Cruzeiro, a uns 8 quilômetros da cidadezinha de Eldorado. Na véspera, 28, é o dia da fogueira. Erguida com muito cuidado e capricho, com troncos escolhidos, retinhos, de jacatirão e guaricica, meticulosamente aparados, cortados pelo menos 2 meses antes, bem secos, é a grande atração da noite. Mas a augusta importância da fogueira, no entanto, não é enquanto está queimando, ardendo, estalando e lançando no ar os pirilampos incandescentes. É quando a lenha toda se esvai, se consome e a grande torre de início se transforma em um braseiro denso espalhado no chão. É ali que está o símbolo, o sentido de toda a festa, o sagrado. Padre Bento já chegou? Já está quase de noitinha, indaga ansioso o velho cristão. Ainda não, vovô, deve estar chegando, a estrada está ruim. Se essa buraqueira não quebrou o carro da paróquia, não digo nada, responde prontamente a netinha de 9 anos, Edviges, em alusão à santa dos endividados. Cale sua boca, menina. Tenha respeito. São Pedro não ia deixar coisa alguma acontecer ao Padre Bento. Ainda mais ele, homem de tanta fé e devoção, interpela João Batista, outro neto, mais velho, xará daquele que com a água do Rio Jordão batizou o Cristo recém-chegado da Nazaré da Galileia. Olha lá, não disse? Tá chegando. De fato, por detrás de um pé de jambolão bem copado, na curva da estradinha, surgia o valente fusquinha branco da paróquia, quase todo escondido sob uma cerrada e grudenta poeira. Meio capenga, é lógico, devido às tantas empreitadas pelos fundos desses sertões, mas com certa imponência, aparentando uma força quase divina. O povo se ajunta para receber um importante personagem. Me refiro ao padre, não ao Fusca. Boa tarde, Padre Bento. Seja bem-vindo ao sítio Bem-te-vi. Em coro, um tanto desencontrado, apesar do esforço sincero, todos fazem questão de receber o santo homem. Boa tarde, povo de Deus, simpaticamente retribui o padre. Mas que fogueira linda! Quando estiver queimando e iluminando todo esse lugar especial, como a luz do Espírito Santo, será um espetáculo inesquecível. Inesquecível será depois que ela despencar e o braseiro for espalhado no chão, anunciou com orgulho o anfitrião. É a hora mais bonita, a hora de demonstração de nossa fé em São Pedro. E o Padre Bento vai passar descalço, bem devagarinho, né, padre? Se nós, com a nossa fezinha menor que um grão de mostarda, passamos, imagina o padre, homem abençoado pelo bispo, não vai sentir nadinha. Padre Bento olhou outra vez com mais atenção para a imponente fogueira. Fez um rápido cálculo mental de quanto ela produziria de brasa ardente e fumegante, benzeu-se automaticamente e, tentando disfarçar a apreensão, com um discreto sorrisinho maleitoso no rosto, lançou sobre ela o mesmo sinal da cruz, a fim de benzê-la, ou exorcizá-la, com o braço direito bem erguido. O padre se achega e venha tomar um café com coruja e mandioca frita, enquanto meus filhos cuidam de atear fogo na danada, convidou o seu Belisário. Oh, sim, claro, nem só de pão vive o homem, seu Bastião, mas também de coruja, mandioca e café. E com passos apressados foi adentrando a humilde casinha em companhia de seu fiel escudeiro, o sacristão Lucival. A noite avançava rapidamente. O arzinho frio do início do inverno era amainado pelo calor do povo reunido.
A música de violões, violas e sanfonas, atabaques, pandeiros e triângulos, acompanhando cantadoras e cantadores em emocionadas canções populares, tradicionais e de fé. A fogueira, se desmanchando aos poucos, se reduzia a um imenso braseiro, espalhado e arrumado carinhosamente pelas enxadas e rastelos de habilidosos homens da roça, que se revezavam na tarefa de deixar a perfeita e traiçoeira aparência de um convidativo e honroso tapete vermelho. E o grande momento, enfim, chegou. A tapeçaria, agora toda esticada sobre o chão batido, estalava e assoviava, sem ritmo e sem melodia, apenas esperando ansiosa os desafiadores pés descalços dos fiéis. Mulheres, homens e até crianças iam tirando os sapatos, botas e botinas, chinelas e sandálias, que já formavam uma pilha de toda sorte de calçados misturados, arregaçando suas calças, enfileirando-se em ordem de fé ou de coragem. Orações eram sussurradas, olhares se voltavam ao céu estrelado, meio encoberto pela fumaceira, e algumas mãos estendidas para cima, como que aguardando um piedoso afago do Pai. Bastião e sua netinha de Vige são os primeiros. Passam tranquilos, sob os aplausos ritmados da plateia. Em seguida, a fila toda vai se indo, devagar. De quando em quando, uma desistência. Cobria-se o rosto de vergonha. A fé não fora suficiente. Um grito, um gemido aqui e ali. Lucival, o sacristão, passou correndinho, meio trôpego, mas venceu o medo e sentiu-se fortalecido. Padre Bento, observando, já descalço, aguardava sua vez. Era ele próprio o acontecimento da noite. Olhando à sua volta, o povo alegre, o som das cantorias ao fundo, as palmas, os gritos, a euforia, a noite fria, as estrelas longínquas com seu brilho empalidecido pela fumaça, o braseiro tintante. Ah, o braseiro que haveria de enfrentar. Por que, ao invés de brasa, não era o rio Ribeira que teria de atravessar andando sobre um de seus trechos de águas calmas, como o mestre havia feito diante de seus discípulos no mar de Cafarnaum? Ou então, por que não lhe levavam a uma sepultura, como a de Lázaro, onde ele pudesse ressuscitar um infeliz qualquer ordenando: Fulano, venha para fora? Ou ainda poderiam lhe trazer um paralítico, ao qual pudesse impor: levanta-te e anda? Ou talvez um cego, a quem ele faria enxergar novamente, após passar em seus olhos inúteis o barro feito com sua própria saliva cuspida na terra. Podiam lhe trazer um surdo mudo, e ele diria: Efatá, que quer dizer abre-te, e o pobre sairia por aí ouvindo e falando feliz. Um leproso para dizer-lhe: fica purificado, e ter suas feridas curadas imediatamente. Uma tempestade, sim, uma tempestadezinha furiosa, com nuvens pretas, ventos fortes e fuzilos estrondosos para ele acalmar com um simples gesto. Por que não lhe davam a ele a simples tarefa de, a partir de um pouco d'água, produzir um vinho de incomparável qualidade? 5 pães e 2 peixes. Era tudo o que ele precisava naquele momento para saciar a fome da humanidade. O dia seguinte chegou. Um sol tímido, mas persistente, esquentava pouco a pouco a manhã fria. Era o dia da procissão, onde os romeiros sobem a trilha do Morro do Cruzeiro, levando os andores de São Pedro e de Nossa Senhora de Aparecida, entre rezas antigas e modernas, entre tropeços e cânticos sacros. Mas Padre Bento não estava presente. No segundo dia da festa, ficara na casa paroquial em repouso e oração. Segundo a versão oficial do sacristão, ele fora surpreendido em sonho na noite anterior, após o desmaio súbito próximo à fogueira, pelo próprio São Pedro, que lhe teria dito para não passar sobre o braseiro, pois estaria se expondo à vaidade, um dos pecados capitais. A pesca milagrosa. Geraldo, seguindo sua rotina diária, pulou cedo da cama, bebeu um café preto passado com garapa, tomou de um rolinho de cipó timbopeva para a fieira, colocou no bolso da camisa uma meia dúzia de pirulitos de variados sabores. Ele era viciado em pirulitos. O que já ia me esquecendo lhe rendeu o carinhoso apelido de Geraldo Pirulito, e seguiu para o rio. A pesca de covo era a sua especialidade. Já no barranco, desamarrou a velha canoa de Guapiruvu e nela embarcou-se, sempre descalço, para garantir um melhor equilíbrio e adesão. Usava como varejão uma haste retilínea de bambu seco, cortado bem maduro e na minguante,
de mais ou menos uns 3 metros. Em pé, quase na popa, seus pés agarravam o assoalho da embarcação, como se tivessem ventosas, iguais àqueles intrépidos guajiguás que pulam e se grudam na gente sem aviso e apenas desgrudam na época do milho verde. Mãos, braços, o corpo todo agora era uma só coisa, misturado ao tronco esculpido da afinada árvore e à vara de bambu. Uma harmonia perfeita. Remava como ninguém, cruzava a ribeira de lado a lado, desviava das pedras, contornava as prainhas de areias claras, passava por corredeiras, sempre com uma habilidade invejável. Um leve movimento de corpo, uma ginga, junto com um toque sutil do varejão, e a canoa deslizava a seu gosto, obediente, companheira. Subira bem uns 2 para 3 quilômetros, quase na altura da foz do Ribeirão Tiririca. Ali tinha um recanto, entre uma pedreira que baseava uma íngreme encosta florestada, com samambaias, palmitos e toda sorte de pequenos arvoredos, e uma imensa figueira caída desde a última grande enchente, da qual só os galhos mais grossos e o tronco ainda resistiam às forças decompositoras da natureza, que era especial para a pesca do covo. Formava uma espécie de funil, e os peixes eram quase que obrigados a passar por uma estreita corredeirazinha. O covo era estrategicamente posicionado com a bocarra voltada para jusante, esperando os peixes entrarem voluntários no traiçoeiro túnel sem saída. Geraldo apoitou a canoa e começou a puxar a cordinha de cipó para levantar a armadilha, mas veio em frangalhos. O covo de uvar, todo costurado caprichosamente com cipó imbé, uma verdadeira obra de arte feita pelo seu saudoso pai, totalmente destroçado. O pescador desolado recolhe com pesar o que sobrara do artefato para o interior da canoa. Senta-se numa das suas bordas, cabisbaixo e profundamente entristecido. Além do valor simbólico afetivo, o covo era parte fundamental de seu trabalho. Com ele trazia o sustento da família. Tira então do bolso molhado da camisa um pirulito vermelho, não me pergunte o sabor, e grudento, e degusta-o como se a lambuzada guloseima pudesse adoçar um pouco aquele momento tão amargo. Foi lontra, pensou para si. Ou então o tal neguinho d'água, que muito já ouvira falar, mas que, em tantos anos de ribeira, nunca havia visto. Nesse instante de introspecção e penar, houve súbito o ruído de um vanzeiro na água, próximo ao cadáver da grande figueira. Aguça o olhar, espreme com a língua o pirulito no céu da boca, a extrair-lhe o açucarado suco, engole lentamente e fica imóvel. Outro remeleixo na flor d'água, seguindo do borbulhar do ar vindo lá de baixo. E o inacreditável lhe aparece, sem cerimônia. Um gurizinho que aparentava ter uns 10 anos saiu da água verde escura do rio, por detrás do tronco principal da conhecida figueira, e passando os braços por cima da árvore morta, segurando-se para não descer com a correnteza, olhava para ele fixamente. Um olhar daqueles que atravessam a gente sem piscar. A água lhe escorrendo na face negra, brilhando à luz do sol, a boca fechada, séria, sem demonstrar sentimento. Apesar dos traços africanos, o cabelo cor de café eram lisos, escorridos e chegavam a cobrir-lhe parte das costas. E o que mais lhe chamou a atenção, os dedinhos das mãos eram compridos e pareciam ter uma pele unindo-os, como os pés de um pato. Era o neguinho d'água, não tinha dúvida. Geraldo tonteou, sentiu as vistas turvarem e, antes que o desmaio o arrebatasse, a criatura fez de brusco movimento e jogou-se na água. Afundou e voltou a aparecer na proa da canoa. Primeiro as mãozinhas membranosas segurando a embarcação, depois a cabecinha com aqueles olhos curiosos que não piscavam. Por um instante mínimo, Geraldo pensou em pegar o varejão, mas, ao mesmo tempo em que o medo o invadia, sentia um desconcertante conforto, uma confiança, como se nada de mal fosse acontecer de verdade. Lentamente, então, moveu um dos braços e retirou com a mão trêmula da boca o pirulito já quase todo consumido. "Por que você quebrou meu covo?" falou baixinho, inseguro, olhando ele agora nos olhos do menino. Surpreendentemente, o neguinho lhe respondeu de imediato, mas sem mexer a boca, sem falar como a gente. Ele falava com os olhos ou com a mente.
Geraldo podia ouvir claramente a vozinha infantil, inocente, ecoando dentro da cabeça. Tava brincando com os peixes. Eles me atentam e depois se escondem dentro dessa coisa. Geraldo não podia esconder o encantamento ao qual foi sendo tomado. Ele estava ali em sua canoa, no Ribeira, onde mais se sentia feliz, falando com um ser que nem sabia se era real ou fruto de sua imaginação abalada. Percebeu que o olhar do neguinho acompanhava os movimentos de sua mão melada que segurava o restinho do pirulito. Você quer um? Arriscou. O menino, esboçando um tímido sorriso, apenas acenou com a cabeça, aceitando a oferta, e veio em sua direção, correndo as mãozinhas pelas bordas da canoa. Geraldo, então, apanhou do bolso o último pirulito e, estendendo lentamente o braço, levou-o à mão já aberta da criatura. Pôde ver com detalhes a pele que lhe ligava os dedos e que o ajudava nos movimentos aquáticos. As unhas eram pontudas como as garras de um gavião. Enquanto o pirulito era, pela primeira vez, saboreado pelo ser mitológico, Geraldo foi falando. Preciso ir agora. Vou arrumar outro covo. Tenho encomenda de peixe para entregar e também para o almoço das crianças. Não sei como vou fazer, só gostaria de pedir que você não quebrasse. O neguinho riu-se, interrompendo, fez um gesto com uma das mãos, pedindo para que Geraldo esperasse um pouco, e afundou-se na água, e com o pirulito à boca. Segundos depois emergiu rente ao desolado pescador com um bagre enorme nas mãos e lançou-o para dentro da canoa. Mais um mergulho e voltava agora com uma traíra. Depois um robalo, mandi, cascudo, aniá, acará, outra traíra, mais um robalo. Tudo peixe graúdo, até tainha tinha. A canoa começou a ficar pesada. Chega, não preciso de tanto, interrompe Geraldo já de joelhos por cima de tantos peixes. O neguinho deposita um último cascudo, um avião, e se despede do amigo. Desculpe pelo covo. Eu estarei sempre aqui quando precisar. E mergulhou de vez. O portinho das canoas na cidade estava cheio. Gente chegando das pescarias, gente buscando peixe para comprar. Geraldo atracou. Fez-se um silêncio mórbido repentinamente. Apenas Diquinho, seu filho mais velho, chegou perto da canoa e perguntou. Quer que ajude, papai? Vá até em casa e traga o carrinho de mão, filho. Diga para sua mãe vir também. Um amigo pescador perguntou. Ô Pirulito, encontrou com o Messias lá em cima, foi? Outro ainda comentou. Mas ele só pesca de covo. Eu que nunca vi pegar tainha em covo. Na semana seguinte, depois de comer peixe, vender peixe, doar peixe, Geraldo pulou cedo da cama, bebeu um café preto passado com garapa, tomou de um saco de aniagem bem reforçado, colocou numa sacolinha de pano 1,5 dúzia de pirulitos de variados sabores e seguiu para o rio. A pesca de covo era sua especialidade. O calote do Saci. O sítio de Josias era abraçado pelas montanhas de Mata Virgem. Tinha tanto passarinho que se acordava inevitavelmente muito cedo, antes mesmo do clarear mansinho do sol. A casinha de taipa e sapê, caiada de branco, destacava no verde profundo da mataria. Era pequena, o suficiente para a companheira Josemira e ele. Mas já fora um aperto no tempo em que os 4 filhos moravam ali, antes de se aventurarem pelo mundo afora. Em frente, avistava-se, da varandinha, por entre as frestas dos guapiruvus, das caqueras e dos jacatirões, o ribeirão Xiririca, com suas águas trêmulas e ligeiras, apressadas para mais algumas centenas de metros adiante, a juntar-se ao caudaloso Ribeira e com ele viajar de carona por cerca de 2 dias até o oceano. Além de cuidar com capricho da morada e de cozinhar como ninguém, Josemira adorava uma boa pescaria. Era rotina diária. Armava a rede de espera quando enchia o ribeirão, escava covo, jogava a linhada de mão, mas o que realmente ela gostava mesmo era a pesca de lambari, com varinhas de bambu e minhocas como isca.
Pegava dúzias a cada vez que se embrenhava pelos barrancos à procura dos pontos mais povoados pelos famintos e descuidados peixinhos. Já Josias preferia a roça. Trabalhava em 2 turnos, das 6 às 10 da manhã e, quando necessário, das 4 até mais ou menos às 6 da tarde, dependendo da época do ano, de até quando o sol decidia ficar acordado. Numa tarde de muitas nuvens, aproveitou a atenuação do calor e decidiu visitar o roçado de milho. Aprendera com um amigo, morador de uma comunidade quilombola de Ribeira Acima, a fazer a roça de coivara. Derruba-se a mata numa porção suficiente para o plantio. Depois, com muito cuidado e fazendo o aceiro, queima-se o grosso. Em seguida, planta-se, cuida-se e colhe-se. No ano seguinte, faz-se o mesmo em outra área e abandona-se a primeira. Assim se segue por uns 4 anos. Enfim, volta-se à área de início, onde a mata cresceu e virou capoeira, a terra descansou e recuperou sua fertilidade e retoma-se o processo. É a sabedoria do povo preto, outrora arrancado de suas origens, que respeita a terra e tudo que nela vive. Dela tira o sustento e, ao mesmo tempo, preserva a floresta em maior parte. Antes de partir, Josias conferia as ferramentas. A enxada, sempre bem limada e com um bom cabo de guatambu, era sua preferida, uma verdadeira extensão de seu corpo quando em ação. Tamanha era a prática e o gosto pelo ofício de capinar. Igualmente impecáveis, o facão de 18 polegadas e a foice que cortava de capim a arvoretas faziam inveja a qualquer navalha de barbeiro. Tiravam filé de um fio de cabelo de tão afiados. E ele não admitia um dente sequer. Por último, mas nem por isso menos importante, um pacote de fumo já desfiado, um maço de palha e uma caixinha de fósforos cuidadosamente embalados em um saquinho vazio de sal-cisne para não sofrer avarias em caso de uma chuvinha inesperada, eram acomodados no bolso da camisa. Pronto, agora saía o lavrador pelo capoeirão no seu caminho de roça para labutar a uns 2 quilômetros dali. De cima do morro, antes de dobrar o espigão para outro lado, ele podia ver, lá embaixo, o encontro do Xiririca com o Ribeira. Parava uns minutinhos para apreciar o cenário, acender um primeiro cigarrinho e pegar fôlego. Às vezes via lá do alto Josemira lidando com sua pescaria. Descendo agora por detrás da montanha, já enxergava o milharal, verdinho, com as primeiras espigas a ponto de colheita para saborear cozido, ainda no sabugo ou para fazer pamonhas. Fora surpreendido, no entanto, com algo incomum. Um rapazote sentado sobre o tronco caído de uma velha jacataúva, que não resistira ao embate com a última tempestade, de costas para ele, como que desolado, pesaroso. Devia ter uns 20 e poucos anos, magro, mas forte, branco. Segurava em uma das mãos um cachimbo apagado e em outra um pano vermelho. Estava sem camisa e usava uma espécie de bermuda. Josias aproximou-se cauteloso. "O moço quer o que aqui?" inquiriu um tanto indelicado. Sem demonstrar susto, o jovem pôs-se em pé e, virando-se em direção a Josias, encaixando a touca vermelha à cabeça e equilibrando em uma só perna, pois a outra lhe era ausente, "O senhor me a desculpe, tô meio atrapalhado. Faz uns par de dia que meu fumo acabou e já tô ficando enervado." "Rapaz, me desculpe você, mas se não fosse pela cor, diria que era o próprio Saci", interpelou Josias em meio a uma risota meio contida. "Pois sou eu mesmo. Saci tem de várias cor, que nem gente." Josias, se fechando em medo, engoliu a seco o riso deselegante. "Mas não tenha cisma, só queria um bocadinho de fumo. O senhor não me arruma? Eu posso pagar." Gaguejando e tentando disfarçar o pânico, Josias, com a mão direita no bolso da camisa. "Tome, é tudo que eu tenho por hora, não precisa pagar não." "Poxa, que bom! Vou acender meu pito agora mesmo. Mas eu faço questão do pagamento, não gosto de dever favor, sabe?" O Saci então arrancou a touca vermelha e lá de dentro, escarafunchando com a mão, retirou uma pedrinha amarela e entregou a Josias. Era ouro puro. "Você não me consegue mais uns pacotes desse fumo bom? Eu pago bem pagado." Tentando agora conter um riso mais escancarado, Josias, de posse da pedrinha amarela, foi logo dizendo: "Se o moço esperar um pouquinho só, eu moro aqui pertinho.
Vou lá em casa e trago mais um tanto desse. O Saci, com um risinho sorrateiro: então eu fico aqui mesmo, fumando esse e espero o senhor. Em passo apressado, Josias subiu e desceu o morro numa urgência de quem buscava socorro a um enfermo moribundo. Em casa, juntou tudo que tinha de fumo, uns 10 pacotinhos, e mentalmente fazia a conta. Um pacote, uma pedrinha. 10 pacotes. Na mesma levada, agarrou o caminho de volta ao milharal e o Saci, conforme o trato, o aguardava calmamente sentado na jacataúva, agora com o pito aceso, baforando longas e prazerosas tragadas. Ofegante, Josias foi-lhe entregando os pacotes. Era tudo que eu tinha. O moço me desculpe, não ter mais, mas se precisar posso conseguir para amanhã. Afinal, é sempre um prazer ajudar a quem está de precisão. Como esperado, o ardiloso rapaz saca de sua touca mágica um punhado das cobiçadas pedrinhas. As contas de Josias estavam certas. Tamo entendido? Pergunta o folclórico negociante. Sim, está tudo certo. O moço fique à vontade, pode ficar aí o tempo que precisar. Se quiser levar também umas espigas de milho, elas estão ótimas esse ano. Agradecido, mas já vou indo. E como um canguru, só que com uma perna a menos, saiu quicando com destreza mata dentro, sumindo rapidamente. Aguardando a chegada de Josemira, e para fazer de surpresa, Josias arranja caprichosamente as 11 pedrinhas de ouro em um pratinho de ágate e deixa sobre a pia da cozinha com um bilhetinho: estamos ricos. Em poucos minutos, a forte mulher chega com uma feira de peixes de todo tipo. Entra na cozinha, deixa o futuro jantar dentro da cuba da pia e se atenta ao adereço feito pelo marido, que a observava, escondido, de euforia custosamente contida através de uma fresta da porta. Ô Josias, endoidou, é? Que rico o quê? O que é que eu faço com esse punhadinho de grãos de milho? Cadê as espigas que lhe pedi? Ah, Saci desgraçado, ah, Saci caloteiro. O sonho de Ícaro. Ícaro era menino levado, esperto, inteligente e com grande agilidade física. Na corrida era um corisco. Na copa do arvoredo das ruas da cidade, mais parecia um ganguelinho a saltar e grudar de galho em galho, e no ribeira, nadava e mergulhava como um boto, que por aquelas bandas não havia. Saía de casa bem cedo, antes do pai adotivo, seu Mané, já de avançada idade, ir para o trabalho na venda de calçados. O destino do menino? A rua. Estava sempre à procura de algum pirralho para compartilhar as traquinices. Uma coisa, porém, vivia a lhe atormentar os pensamentos. Como podiam os pássaros voar? Não entrava em sua cachola. Correr, pular e nadar era fácil para ele, mas voar, impossível. Passava horas a observar os pardais, os sanhaços, os sabiás e os beija-flores. Estes, então, eram de deixar a boca aberta e os olhos vidrados. Pareciam se exibir só para lhe provocar inveja de propósito. Os dias quentes do verão de dezembro anunciavam a proximidade do Natal, época de presentes, de alegria, de sonhar ainda mais com milagres. Seu Mané, que há muito planejava realizar seu sonho, bem diferente do de Ícaro, enfim, nesse ano, conseguira. Às vésperas do dia do nascimento do menino Salvador, uma caminhoneta encostou de frente à sua humilde casinha e descarregou o mágico aparelho. A TV a válvulas, em preto e branco, adquirida de segunda mão, parecia nova, não fossem os botões desiguais repostos pelo extenso tempo de uso. Quando Ícaro chegou, imundo das brincadeiras de moleque, no fim da tarde para, a contragosto, tomar seu banho diário, estacou na sala ao ver a televisão em processo de sintonia pelas hábeis mãos do pai. Sente-se, Ícaro, já estou quase acabando. Hoje vamos assistir televisão a noite inteira. Após quase 60 anos, o velho Noel resolveu atender meu pedido. O menino obedeceu sem tirar os olhos da tela ainda apagada. Entre chuviscos e barras pretas passando de baixo para cima, enfim as primeiras imagens foram sendo devoradas. O que é que está passando, papai? É Shazam, um super-herói. Ele ajuda as pessoas e combate os criminosos. Mas já está no finalzinho. Mas ele voa? Sim, ele tem uma capa que lhe dá o poder de voar. Esse povo de televisão inventa cada uma. Ícaro nem quis mais olhar o aparelho.
A imagem do homem voando com a capa esvoaçante entre montanhas e acima das árvores, dando rasantes, rodopiando no ar, não saía mais de sua mente. Seu mané, sintonizando agora um telejornal, acomoda-se na poltrona de molas, forrada de improviso com um lençol meio roto, azul desbotado, e assiste satisfeita às notícias trazidas de longe pela televisão. Ícaro, por outro lado, fechado em seu quarto, sentado em sua caminha sempre desarrumada, de colchão de palha, fino e duro, cabisbaixo, olhando para o tapete que tinha uma cena de fazenda estampada, com montanhas, casinha, rio e bois pastando, os cotovelos a lhe marcar as coxas perto dos joelhos e as mãos sustentando a cabeça pesada de tantos pensamentos, não esquecia a cena do homem voador, o Shazam, com sua capa encantada, que conseguia, como os pássaros, voar por todo o mundo de Deus. De súbito, ele se levanta. Olha o guarda-roupas de madeira antigo e forte e a toalha de banho vermelha ainda seca, pois o banho não era tão urgente, pendurada num prego no batente da porta. A janela aberta, uma brisa fresca entrando, batendo de leve em seu rosto sonhador. Vou voar também. Pega a toalha, amarra cuidadosamente ao pescoço e põe-se a escalar o guarda-roupas. Já em cima, respira fundo, olha a janela como a fazer pontaria, fecha os olhos com as pálpebras cerradas lhe franzindo a testa. Shazam! Grita e ao mesmo tempo se joga no abismo infinito do seu quarto. Sente o vento agora mais forte espalhando seus cabelos. A capa, a toalha, tremulante sustenta seu sonho. Ícaro voa alto e vê lá embaixo as luzes da cidade. Mergulha, passa por entre as torres da igreja matriz, sobe outra vez, olha as curvas do majestoso Ribeira, quase esbarra numa suindara que parece lhe cumprimentar com um aceno de asa, vê as ruas, o campinho de futebol, as árvores. Tudo é tão diferente e muito mais belo lá de cima. Não sentiu o tempo passar. Logo o sol inicia sua aparição por detrás da montanha que antes parecia tão grande e agora, vista do alto, lembrava um montinho de pequenos arbustos empilhados. Então divide o céu com os pássaros que antes invejava. Cumprimenta os pardais, os sabiás, os bentivis, os sanhaços e as saíras de todas as cores, até que encontra um beija-flor, de um verde cintilante com detalhes brancos e nuances violeta no topo da cabeça. Este fascinante ser encantado paira então à sua frente como a lhe desafiar para fazer o mesmo. Sem pensar, Ícaro estica o corpo para cima tentando parar no ar. A toalha enrola-se. O vento não vem mais de frente, sim de baixo, está em queda livre, caindo como um saco de batatas. No desespero, tranca os olhos e grita várias vezes, Shazam, 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 e nada. De repente, uma forte picada no braço esquerdo o traz de volta ao mundo real. Não sente mais a queda, e sim um macio e confortável colchão às suas costas. A voz preocupada e trêmula de seu mané pergunta, Ele vai ficar bem, doutor? Sim, sim. Apenas quebrou um dente e machucou um pouco as costelas e os braços. É tudo real. Nunca tive pretensões de ser escritor. Para mim, escrever é só lazer, passatempo, divertimento e, é claro, exercício criativo. Embora tudo que escrevo, como veremos adiante, tenha fundos da mais pura verdade. Histórias ouvidas, contadas por outros, ficam registradas, fidedignas ou sem querer alteradas pelo tempo, pelas memórias resgatadas aos retalhos, costuradas, misturando tecidos. Este livro é resultado desse prazeroso esforço. Assim, O Pássaro Encantado é um grande enfeitamento de uma das muitas caçadas de meu pai, Nelson Ribeiro, contada e recontada tantas vezes durante minha infância. Deu-se numa sexta-feira santa, nos cafundós do Morro do Piccione. O pássaro era grande e branco, e os tiros, costumeiramente certeiros, disparados de sua Winchester, nunca encontraram o corpo da ave misteriosa. E só. Já em O Menino Voador, a narração veio de um colega, Joaquim Francisco Nunes Sobral, de quem só vim saber o nome para escrever estas linhas, porque aqui em nossa cidadela todos o conhecem por Neto Paca. Ele jura que o fato ocorreu quando era criança, durante uma forte tempestade. Franzino fora levado alguns metros pelo vento enfurecido, chegando mesmo a ficar por instantes suspenso no ar. O resto é floreamento meu, consentido pelo autor.
Caso semelhante houve em O Pescador de Urubu, onde outro camarada, Daniel Pedroso Rocha, de alcunhas variadas como Dico, Tussa ou Guapiruvu, no círculo mais chegado, narrou sua célebre pescaria que sucedera em Iguape, maior município paulista em extensão territorial, aqui mesmo, de nosso Vale do Ribeira, num dos incontáveis locais apropriados para a dita atividade. Mas a pobre ave, abatida sem intenção, sobrevoava uma vasta área do mar pequeno, e não o nosso majestoso rio. O velho do rio veio à cabeça sozinho, um devaneio. Saiu da cachola sem a narrativa de outrem, pelo menos sem que eu me recorde claramente, pois essa nossa cabeça é um grande baú, onde guardamos ajuntados de tudo um pouco, e muitas vezes sequer sabemos como tanta coisa foi lá se acomodar. Traz um pouco do contexto ambientalista no qual sempre tive metido, ora de forma cética, ora de forma poética. Um querido e falecido tio, Reizinho, Reinaldo de Maria Freitas e Silva, contava uma história envolvendo o seu Ambrósio. Este era o caseiro do sítio Tilquim, de propriedade de Reizinho, local em que ele, de quando em quando, se refugiava da loucura da capital paulista onde morava. Na época, seu Ambrósio, quando voltava para o sítio durante a noite, topou com um jacaré no meio da estrada. Encorajado por fartos goles de cachaça, matou o bicho com o facão, achando realmente que fosse uma enorme jaracuçu. O próprio Reizinho constatou o crime contra o crocodiliano quando ia do sítio à cidade pelo romper da aurora com seu Willis de estimação. Assim nasceu Ambrósio e a jaracuçu. Apesar de não ter religião ou crença alguma, sempre respeitei as dos outros e até, em alguns casos, participo de manifestações de cunho religioso por entender sua importância cultural, artística e que não raramente tem consequências sobre a vida de todos. A fé de Padre Bento inspirou-se numa dessas expressões. A festa, em louvor a São Pedro, organizada por seu Sebastião Belisário, a quem devo muito respeito e consideração, lá em seu sítio Bentivi, reúne, para além de sua grande família, toda a comunidade católica do entorno. A passagem dos fiéis descalços pelo braseiro, a procissão até a cimeira do Morro do Cruzeiro, que garante uma vista privilegiada, e os cafés com mandioca frita e coruja, permitam-me manifestar certo constrangimento em dizer, são a minha intimação anual para o costumeiro comparecimento. Em A Pesca Milagrosa e o Calote do Saci, me deixei levar por esses dois simpáticos personagens do nosso folclore. Quem nunca por essas bandas escutou uma boa história do Neguinho d'Água ou de Saci e não imaginou, lá no oco da cuca, onde mora o dom de imaginar, a feição dessas criaturas míticas? Um menino aquático, quase peixe, e um saci branco, que não me acusem de racismo, foi o que pude arranjar para não ser tão redundante. Infelizmente nunca os vi de verdade, e de tanto ouvir sobre eles, personifiquei-os com traços de certa ternura e malandrice. Espero não ter sido injusto ou muito inocente. De outro tio querido, e que também já nos deixou, José Augusto Ribeiro, ouvi a história que sugestionou o sonho de Ícaro. Ele me contou certa vez que, quando criança, fez a proeza de se atirar do alto de um guarda-roupas com uma toalha de banho amarrada ao pescoço, em tentativa frustrada de voar como tal Shazam. Sua cama nunca mais fora a mesma. Esse episódio foi confirmado como verdadeiro pelo meu pai, seu irmão mais velho, que por sinal tem lá uma história semelhante, dizendo que voou por algumas dezenas de metros em uma espécie de asa delta de própria confecção, utilizando às escondidas lençóis velhos de sua mãe e algumas varas de bambu. Ao que parece, a vontade de voar era coisa de família. Isto posto, quero deixar claro que todas essas breves narrativas, as quais nem sei ao certo como classificar, por mais fantásticas ou fantasiosas, exageradas ou até de crédito duvidoso, principalmente em alguns detalhes, que pareçam são todas verídicas. Afinal, o que é a realidade senão aquilo que inventamos?